Oi, gente! Que bom estar aqui mais uma vez no nosso segundo episódio do SouzoCast. É uma alegria enorme para a gente poder estar aqui nesse tempinho junto com você, falando de coisas tão importantes, não é, Pastora Lorena? Oi, gente, tudo bem com vocês? Que alegria estar aqui mais uma vez no nosso segundo episódio Isso, do Souza, segundo SouzoCast. segundo SouzoCast. Hoje nós vamos trabalhar um tema muito profundo, mas que talvez todas as pessoas, eu posso até dizer, já passou por essa situação, já passou por momentos desse, e hoje nós vamos falar sobre. Rejeição! Olha só, hein? Tenho certeza que você já deve ter passado por esse lugar, por essa estação. E ainda que você diga, não, eu já vivi isso lá no passado, mas eu posso quase que garantir que você ainda tem sequelas disso, hein? Então vamos lá, a gente vai conversar um pouco sobre isso. E é bem pouco, porque o tempo realmente é bem limitado, mas a gente quer deixar aqui para você alguns sinais e de que maneira que a gente sai desse lugar, né? A pastora Lorena, ela carrega aí o Sozo, carrega a unção de Deus para nos ajudar, para nos direcionarmos a sairmos desse lugar. E eu sei que vai ser um tempinho aqui bem precioso. Vamos nessa. Com certeza, você, em algum momento, você já se viu em situações onde talvez você se sentiu ignorado, porque muitas pessoas acham, ah, não, Lorena, isso aí eu nunca fui, rejeitado eu nunca fui, meu pai me amou, minha mãe, mas nem imagina as sutilezas que acabam entrando, né, essa história da rejeição. Então, em algum momento da vida você se sentiu, por exemplo, descartado, às vezes outro até ignorado, às vezes em outro momento até parece que você estava invisível naquele cenário. E tudo isso vai trazendo marcas, né, na vida de uma pessoa. A gente fala muito sobre isso, e isso não começou hoje, não começou ontem, isso veio de lá de trás, né? Isso tem uma raiz muito mais antiga do que você imagina, e nós vamos estar aqui destrinchando um pouquinho de todo esse cenário, de identificar alguns sintomas onde nós podemos estar observando que tem alguma ferida que ainda não foi tratada e até chegarmos realmente à cura, que esse é o objetivo que Deus tem para cada um de nós. Vocês sabem que hoje já existem estudos falando, por exemplo, sobre essas reações em bebês, né, em crianças ainda ali desde o ventre da mãe. Hoje a gente já percebe o quanto essas sensações, né, esses sentimentos da mãe que rejeita a criança, mãe que não quer, né, crianças ali que às vezes foram geradas até mesmo por resultado fruto de um estupro, né, de uma relação ali momentânea. Enfim, isso tudo traz sim sequelas, né, para uma vida adulta. Eu posso falar bem disso, né, porque eu passei por isso. Eu sou adotada, então passei por vários processos aí de rejeição na minha vida, mesmo tendo estado em uma família, né, ali com uma mãe que me amou muito, mas mesmo assim a gente tem sequelas sim, e como é importante a gente reconhecer isso a tempo, né, assim, o mais rápido possível, para que a gente possa realmente ir para esse lugar, né, de cura ou de tratamento, de acompanhamento. A gente vai ter sempre que estar atento ali aos sinais, né, de coisas que possivelmente tenham nos acontecido e que a gente vai precisar lidar ou ter a maturidade para lidar com isso a vida toda, não É. é? A grande questão da rejeição, pastor, é que diferente de uma dor física, que ela é uma dor, mas é uma dor o quê? Invisível. Você não vê, né? Ela tá ali, caladinha dentro da sua alma e que as pessoas muitas vezes nem percebem, né? É muito mais do que a gente fala sempre, a Joyce Meyer, né? Que ela fala muito sobre isso.
a pastora Joyce Meyer, é muito mais do que não ser aceito, né? A rejeição é você se sentir literalmente excluído, indesejado, não amado, inadequado para um cenário. E tem uma raiz muito, como eu falei, tem uma raiz profunda e que é tudo muito sutil. É por isso que a raiz da rejeição é um dos meios que o inimigo mais usa para tentar aprisionar as pessoas, impedindo elas chegarem no destino dela. Então, por exemplo, quando um pai não lhe dá uma atenção, a atenção que você precisa, entra a rejeição aí. Por exemplo, quantas vezes a gente vê pais que não têm esses cuidados e compara, por exemplo, um irmão ao outro. Aí entra a raiz de rejeição. Outras pessoas que passaram por diversos tipos de abuso, né? Seja um abuso físico mesmo, ou às vezes só um abuso emocional, um abuso psicológico mesmo. Tudo isso vai mexendo com a alma, né? Tudo isso vai realmente causando feridas, feridas essas, como eu falei, invisível, mas feridas emocionais que precisam ser tratadas, porque se não tratadas, isso vai se instalando, vai criando uma raiz e daí vai vir comportamentos coerentes a essa raiz, só que é uma raiz Os contaminada. frutos, né? Os frutos é uma raiz que realmente não vai crescer com bons frutos. Então, realmente, a gente vai começar a ver e a gente vai observar ao longo da nossa conversa que são exatamente esses frutos, que não são frutos que não venham de uma raiz boa. Então, não são frutos dignos, né, daqueles que realmente têm uma promessa e que poderiam estar vivendo dentro dessa plenitude que Deus já entregou para cada um deles. Vamos nessa então, vamos lá, vamos entender um pouquinho aí o que é rejeição, quais são os sintomas e como que a gente sai disso, que é o mais importante, né? Como que a gente consegue fazer essa virada, vencer tudo isso e partir para a vida abundante que Deus tem para nós, né? É esse o foco. A gente não quer aqui só falar do problema, mas acima de tudo lhe mostrar que tem um caminho para a gente sair dele, que é tão importante para a gente, né? Porque todos nós temos, já passamos pela rejeição. É impossível alguém existir aqui nessa terra e dizer, não, eu nunca fui rejeitado, eu sempre fui aceito, amado. Não tem como, né, gente? Mas o importante é a gente saber que tem sim uma saída e que o quanto a gente tem que estar comprometido com isso. Porque muitas vezes, claro que não vai ser tão fácil assim. Mas a gente está aqui para dizer que há chance, há possibilidade e há sim como mudar essa história. Então vamos nessa. Queremos ouvir aquilo que a pastora Lorena tem aqui para nos instruir nesse segundo podcast, nesse segundo SozoCast. E o nosso desejo é que essa mensagem chegue ao máximo de pessoas possíveis. Então, se você, né, conhece alguém aí que já passou por alguma rejeição, manda aqui o link para ela, né? Faz aí a inscrição do nosso SozoCast, manda para as pessoas, compartilha essa mensagem. É esse o motivo pelo qual a gente está aqui. Nós não estamos aqui porque não temos o que fazer, nós estamos aqui porque acreditamos que essa mensagem pode salvar, transformar vidas. Então nos ajude. Se você lembrar de alguém aí que foi rejeitado, que está passando por esse lugar de rejeição, ou que tem alguma sequela disso, e a pastora Lorena vai falar aqui, então mande para ela, compartilhe para ela, com ela esse link, porque eu tenho certeza que Deus vai dar um sinal para ela com essa mensagem, tá bom? Vamos lá, pastora Lorena. Então, como eu falei para você, pastora, na verdade, assim, tudo na rejeição é tudo muito sutil, né? Então, não precisa ter, porque as pessoas atrelam muito, né, aos sintomas, assim, a um cenário de ferida emocional, algo muito grande. Ah, meu pai me abandonou. Como foi a sua história? Sua história realmente é fácil de a gente identificar que teve uma rejeição. Uma menina que nasceu, né? Talvez a senhora possa contar um pouquinho da sua história, mas nasceu e foi jogada no lixo. Então,
automaticamente a gente sabe, e que isso não aconteceu só no dia que você nasceu, isso com certeza a sua mãe, ao longo da vida, né? Com certeza você não, nenhuma mãe joga um filho em uma lata de lixo e programou esse filho ao longo de 9 meses. Não aconteceu isso. Com certeza, e tem estudos isso, que você já sentiu essa rejeição, já ainda dentro da barriga da sua mãe. E isso, claro, potencializou com o que aconteceu quando ela lhe abandonou. Então, na sua história é fácil, as pessoas dizem, Lorena, a pastora José realmente, ela foi rejeitada, e aí a gente poderia conversar sobre isso. Mas tem muitas pessoas que foram rejeitadas por pais presentes, só que não são pais funcionais. E essa disfuncionalidade também leva a esse cenário de você ter essa ferida na rejeição. E Lorene, como é que você sabe? Às vezes você vai chegar numa sala de aconselhamento, por exemplo, e a pessoa chega lá para contar uma história, nem ela está sabendo que ela está me contando uma história de rejeição, porque como eu disse, a sua história é fácil a gente saber. Na hora que a gente faz o seu mapeamento, vai ser fácil lá para um conselheiro, ó, no mínimo rejeição eu tenho que trabalhar com ela. Agora, a pessoa está contando uma história ali, você nem mas porque na minha época, quando eu era mais nova, eu era filha do meio, aí minha mãe me comparava com a mais velha e também dava carinho para a mais nova. Já começa esse cenário, não, eu sou filha e meus irmãos eram gêmeos e era tudo com eles e para mim não tinha essa rejeição. Então, as pessoas nem imaginam que foi se instalando uma raiz de rejeição ao longo do tempo, e aí a gente vai entender agora com os sintomas. Lorene, como é que a gente sabe? Com os sintomas. Não é uma ferida, né? Não é uma dor, né? Então também tem sintomas como qualquer dor física. Do mesmo jeito que quando eu falo com você, quando as pessoas dizem, eu tô com febre, isso é um sintoma de uma infecção. A rejeição, ele também traz sintomas, traz frutos, que exatamente são o quê? Os frutos do processo exatamente da rejeição. Então, eu coloquei um e a senhora pode falar um pouco sobre isso. Por exemplo, o medo da intimidade. Tem pessoas que, por conta do processo de rejeição, elas não querem realmente, elas se protegem. Por quê? Com medo de ser novamente rejeitado. Então ela não consegue ter relacionamentos mais profundos. Elas vão até a segunda folha, não se aprofundam, é um relacionamento mais superficial. Então esse é por exemplo, um fruto da rejeição. É verdade, isso acontece mesmo. Inclusive, eu acho que essa é uma característica que ela também permeia muito os filhos adotivos, né? Eu já tive a possibilidade de conversar com algumas pessoas que são adotadas e elas também compartilham isso. O medo de ser rejeitado novamente. Eu acho que é um medo que sempre persegue a pessoa, né? Porque na cabeça dele eu fui rejeitado uma vez, então vou ser outras vezes. E esse medo de rejeição faz com que ela se proteja e ela cria os próprios mecanismos de defesa dela, os muros de proteção que a gente fala tanto, né? E com certeza esses muros de proteção, realmente, eles podem até proteger ali aparentemente, mas vai gerar outro problema, que é muitas vezes essa vida mais solitária, essa vida, né, de poucos amigos ou quase nenhum amigos, essa vida aí mais escondida, né? Ela não quer se expor tanto. Então, é aquela história, ela tem uma certa proteção, entre aspas, mas ela também causa outros males, né? Outras disfunções. E é algo bem predominante mesmo. Ontem eu falei, inclusive, isso lá na igreja, sobre a minha dificuldade, por exemplo, de ter amigos mais profundos, né? Amigos mais próximos, que eu sempre tive alguns cuidados por conta exatamente do que eu herdei da minha mãe, que me adotou. Ela me criou com tanto cuidado e ela falou tanto para mim que amigo era mãe, amigo era mãe, amigo era mãe, que eu
crescia desconfiando de tudo e de todos e muitas vezes achando que realmente só ela era minha amiga. Claro que a mãe é sim uma parceira, é alguém que tem ali um papel fundamental, mas isso não nos isenta de termos amigos, relacionamentos saudáveis. E eu penso que uma das coisas que contribuiu foi também essa questão da rejeição, né? Esse medo da gente se expor, da gente ser ferido, da gente ser magoado ou da gente ser rejeitado por ser quem a gente é. Então, esse processo eu vivi bem na pele e eu sei o que é mesmo. E é algo que a gente faz muito como proteção. Você não quer, muitas vezes, mergulhar ali em relacionamentos mais profundos, porque você tem medo de. E se essa pessoa me rejeitar novamente? Ou seja, o amor que eu dei, eu vou ficar como, né? Então, a gente tem mesmo essas inseguranças. E é porque as pessoas têm que entender o seguinte: quando as coisas, né, as experiências que vão acontecendo ao longo da nossa vida não ficam lá atrás. Vão gerando marcas lá no nosso sistema nervoso central, lá no nosso inconsciente. E essas marcas, essas experiências que vão marcando, né, essa região do seu sistema nervoso, ela começa a ditar os seus comportamentos. Já está lá, já está formado. Então, você age a partir disso. Então, com certeza, você tem que lutar no seu processo de cura para com medo do abandono, porque tem abandono lá marcado. Então você tem que trazer uma verdade de Deus por cima disso, de experiências positivas por cima disso, para que você apague essa realidade. Porque as pessoas não entendem exatamente isso, elas fazem e elas não percebem que fazem. Então, muitas vezes, tem um marido, um amigo, um próprio filho que tem comportamentos e você não entende, essa pessoa é complicada. Não é, você tem que conhecer um pouquinho a história dela. Eu falo muito isso para os casais. Você tem que conhecer um pouquinho a história dela, porque vai fazer com que você entenda que aquele comportamento não é porque ele é orgulhoso, ele é intransigente, ele até pode ser, mas é fruto de uma consequência que aconteceu lá atrás e que não ficou lá atrás tão somente. Isso reverbera porque está lá no inconsciente. Enquanto ele não curar isso em Deus, ele não trazer uma verdade de Deus para aquela mentira que ele vai ser abandonado a qualquer momento que Satanás colocou na cabeça dele, ele não consegue realmente sair desse lugar e age a partir disso. É tudo muito sutil. A pessoa nem percebe. Tipo assim, ela hoje pode estar num relacionamento estável, ela pode estar com amigos seguros, confiantes, que realmente prova a lealdade do lado dele. Mas enquanto ele não virar a chave, isso lá no inconsciente dele, tirar essa mentira lá e colocar essa verdade, ela vai agir sempre a partir disso. Então esse é um dos sintomas, por exemplo, né? Um fruto da rejeição, meio da timidez. Eu coloquei outra aqui, por exemplo, a fuga da vulnerabilidade, como a senhora falou. Muitas vezes constrói o quê? Muralhas, né? A Joyce Meyer fala muito sobre isso, os muros de proteção, como você disse há pouco. Então começa a construir essas muralhas e começa até a fazer votos secretos. Ninguém me machuca mais. Isso. Ninguém vai mais me ferir. Isso é um voto. A pessoa fez uma promessa com ela mesma ali. Ela fez um voto. E ali, às vezes, essa pessoa não consegue desenvolver relacionamentos. E não sabe por quê, porque está fechada. É a história do lá inconsciente. E ela age a partir do comando que está no inconsciente. Ela não age a partir do que ela gostaria de ser, só se realmente ela já tiver virado essa chave lá no interior dela. Entendeu? É muito importante que a gente também entenda que isso tudo é um processo assim longo, né? Sim, Por isso que sim. quando as pessoas falam assim, tá, eu já mudei, Já fui curado. fui curado de ontem para hoje, a gente tem que ter muito cuidado com esses cursos que muda da noite para o dia, Isso. né? Com esses lugares que as transformações são de imediato. Eu confesso que eu sou meio desconfiada, porque cara, para você mudar uma crença, para você mudar uma estrutura,
tão profunda dessa, é um processo, né? Você tem que fazer uma metanoia, você tem que fazer toda uma reprogramação aí, né? Mental, de conhecimento, é o tal do examine-se a si mesmo, né? Você tem que mergulhar em você. Poxa, por que que eu sou assim? Por que que eu funciono assim? De onde veio isso? Então, nós temos que fazer essas perguntas, né? Que muitas vezes não são fáceis de responder, porque você vai ter que mexer em lugares dolorosos, né? Eu tenho buscado, né, fazer o meu processo aí de cura e restauração. Eu sempre falo isso na igreja. Eu tenho me permitido, né, fazer, e não é fácil, porque você muitas vezes é remetido a lugares extremamente dolorosos, né? Você tem que trazer à memória, às vezes, coisas que não são tão boas, para que haja realmente a cura, porque você tem que se libertar daquilo, né? Então você tem que perdoar o outro, perdoar a você mesmo, né? Você tem que perdoar um sistema, você tem que fazer um caminho aí bem desafiador. Mas é importante que você saiba, como é importante que eu saiba também, que há resposta do céu para a gente, que, né, que há solução, sim. É desafiador, é um caminho, é um processo, né? E é muito importante que você persevere nesse processo, né? A pastora Lorena, ela tem trazido tanto lá pra gente, na nossa casa, né, na CN Aracaju, falando tanto sobre isso, né? A gente todo domingo tem um culto, na verdade 2 cultos, Sozo, 8 da manhã e às 3 horas da tarde, que é um culto voltado realmente para esse mergulho na alma, porque a gente entende que a grande maioria dos nossos problemas está exatamente na alma ferida, na alma machucada, né? Na alma que não foi resolvida, na alma que não foi liberada de algumas coisas. Então, persevere, há solução, porque pode ser que tenha alguém nos assistindo e diga assim: olha, mas como é que vai ser? Eu fui rejeitado, eu me sinto rejeitado pelo meu pai, pela minha mãe, por alguém, e agora? Simplesmente eu vou virar a página e pronto? Não. A gente sabe que tem um caminho, é desafiador, mas é o caminho da verdade, é o caminho, né, da verdadeira libertação. Tem um outro ponto que é muito importante, que a gente vê muito nas pessoas que passaram por processo de rejeição, uma necessidade constante de aprovação, né? Necessidade de provar o valor. Ela se esforça muito. Por quê? Porque ela, como ela não se sente aceita, ela não se sente amada, ela não foi, na verdade, amada, aceita, não foi validada por um pai que deveria validar quando era para ter sido validada. Porque a gente precisa entender, gente, pai e mãe têm função, né? E o pai e a mãe precisam exercer essas funções, principalmente nessa fase inicial da vida das pessoas, dos seus filhos, porque quando isso não é feito, isso vai trazer uma sequela. Então, a gente poderia até fazer um podcast sobre isso, né? Quais são as funções de um pai? Quais são as funções de uma mãe? Quais são as funções de uma família? Pai, mãe, pai tem função, mãe tem função, a família, que é o pai, a mãe e os filhos juntos, têm funções. E isso é a base da nossa vida. Você quer ver o sucesso de uma sociedade, é o sucesso de uma família. O pastor Cote fala sobre isso. Sim. Porque se você não tiver uma base boa, você vai gerar adultos, cidadãos lá na frente, que vai estar contribuindo positiva ou negativamente para essa sociedade. Isso faz toda a diferença. Então você vai ver pessoas hoje, né, que a gente tem do nosso lado, que tem caráter. Você vai olhar para a história dela. Teve uma família funcional. Ao mesmo tempo, com pessoas que lhe traem, pessoas infiéis, pessoas desleais. Quando você vai olhar para o Tem uma família disfuncional. Passou muitas vezes por processo de rejeição. Então, por exemplo, um sintoma é esse, uma necessidade de aprovação. Tem gente que compra coisas, pastora Luciara, compra, dá presentes, está ali o tempo todo para tentar mostrar que tem valor.
A gente, eu falei até sobre isso no último culto Soso, né? Falando lá sobre o Mamon, o espírito de Mamon, que é o senhor lá do dinheiro. E muitas pessoas estão aprisionadas através da influência desse espírito, por conta dessa ferida emocional chamada de rejeição, que precisam ter as coisas. A identidade dela não é o que ela é o que ela tem, o que ela pode comprar. Então, essa mensagem está inclusive lá no YouTube da CN Aracaju. Então, são coisas que são muito sutis, só que isso vai comprometendo os relacionamentos. Quantas pessoas estão em crises financeiras por conta disso? Em crises no casamento por conta disso? Filhos com problemas com os pais por conta disso? Porque não entendem que as coisas vieram lá de trás, não é? Muitas vezes a comunicação hoje não está boa, mas isso, como é que era você? Como é que você fez ao longo da vida? E essas pessoas não aprenderam. E agora realmente acaba reverberando quando chega mais numa fase mais adulta. Então, um ponto importante é esse, essa necessidade, né, de provar um valor. Um outro ponto que eu queria que até a senhora falasse, que a senhora fala muito sobre isso, é os comportamentos que as pessoas rejeitadas têm de autossabotagem. Né? Então, a senhora também, como psicóloga, né, também trabalha muito isso. Então, o que é isso, né? O que seria essa autossabotagem, né? Que as pessoas começam uma coisa... não achar, na verdade, a autossabotagem, ela vem muito de você não achar que você merece certas coisas, né? Então, você vai para esse lugar muitas vezes de achar que você não merece ser tão feliz assim, você não merece ter uma vida tão boa, você não merece ter uma boa viagem. Você começa a achar que você precisa apenas daquelas migalhas ali, que elas são mais que suficientes, né? Porque quando você é rejeitado, o seu valor próprio, ele também fica comprometido, porque você começa também a achar que você não é tão importante assim. Claro, isso é tudo muito sutil, como você falou, é tudo no campo do inconsciente. Se você perguntar, a pessoa vai falar, não, eu me amo, eu me acho incrível. Mas no inconsciente, ela não se acha tão assim. E por ela não se achar tão importante assim, tão valorosa, tão preciosa, ela começa a aceitar um monte de migalhas da vida, das pessoas, e ela fica bem com isso. Isso é muito realmente recorrente, né? Pessoas que você olha e você fala, nossa, por que você se submete a uma relação abusiva, por exemplo? Né? Por que você se submete a uma situação dessa? E aí a pessoa, às vezes, acha que aquilo é normal. Não, mas está tudo bem. Eu sei lidar com isso. Mas, na verdade, é porque é uma autossabotagem. Ela, no fundo, se acha tão pequena ou tão menos valorizada que ela começa a aceitar um monte de coisas indevidas, né? Pessoas que inclusive têm dificuldade em dizer não, né, Lorena? A gente vê muito isso. Tem gente que está extremamente sobrecarregada, né? Gente que faz 10 milhões de coisas, nada a ver, sabe? Coisas inclusive que não tem nada a ver com ela, mas ela não consegue dizer não porque ela quer ser aceita. E isso é uma autossabotagem, porque às vezes o dizer sim tá matando ela também, né? Ela tá perdendo a saúde, tá perdendo a paz, tá perdendo a alegria, tá perdendo o ânimo da vida, tá perdendo tudo, mas ela tá lá dizendo sim, ou seja, ela vai dizendo sim morrendo aos poucos. Isso é uma autossabotagem enorme. Então, realmente, essa questão da autossabotagem, ela é muito latente, assim, é muito visível, né? Você percebe claramente algumas pessoas nessa posição, mas por conta exatamente de não ter esse valor próprio tão adequado, né? Isso é muito importante, porque o que acontece, gente, para sair de uma situação dessa, de um cenário desse, primeira coisa é você entender tudo isso. Que ninguém é assim, eu gosto de falar muito isso, eu falo muito isso. Ninguém é assim porque nasceu assim. Na verdade, isso é fruto de uma história, né? Tem todo um cenário, né? Às vezes você se tornou assim. Né? Por mais drástico que seja, a gente consegue explicar com todo esse conhecimento que nós temos sobre isso, à luz da palavra de Deus,
entender o porquê uma pessoa é um assassino, porque uma pessoa é um estuprador, porque uma pessoa faz coisas, porque na verdade é tudo consequência. Então eu não estou dizendo que está certo, não estou dizendo, mas isso tem todo Tem um histórico, tem né? um histórico, tem todo um cenário. Enquanto você não encara essa realidade, porque qual é a do inimigo? Ele veio para matar, roubar e destruir. Enquanto ele lhe engana, evitando que você entenda conversas como essa, por exemplo, ele vai lhe aprisionando, ele vai lhe fazendo ter confusões na sua vida, no dia a dia. O seu marido não lhe entenda, você não entenda seu marido. Imagine, pastora, duas pessoas criadas totalmente diferentes, em cenários de famílias totalmente diferentes, em contextos financeiros, culturais, sociais totalmente diferentes, se decidem se juntar. Você acha mesmo que se você não tiver uma consciência desse cenário da vida de cada um, isso vai dar certo? Vai ter problemas e você precisa ter consciência que, gente, vamos saber, eu falo muito isso para os casais, você precisa saber do passado do seu marido. Porque o passado dele não está lá atrás, está lá na frente. Está aqui hoje. Eu acho que o Kotick falou isso. Um tempo desse eu estava ouvindo ele dizendo que o futuro é previsível, né? Exatamente. Então, quando você conhece, né, a história de cada um, você já tem ali uma previsibilidade do que vai acontecer no futuro, né? E é exatamente isso. Você não pode casar com alguém ou viver com alguém, ou escolher caminhar com alguém sem entender um pouco, pelo menos, da história dela, porque aquilo ali vai trazer marcas, aquilo vai trazer sequelas, aquilo vai trazer, sim, né, uma realidade ali que você tem que estar ciente. É por isso que a gente tem que ter tanto cuidado com esses relacionamentos relâmpagos, né? A pessoa conhece alguém hoje, amanhã casa, aí na hora que vem a realidade, ela não quer. Falando, não quero incompatibilidade. Mas por que você não perguntou antes como era aquela pessoa, né? Ou pelo menos o básico. Me fala um pouco da sua família, como é a sua relação familiar, como são seus pais, porque tudo isso aponta para um futuro. Se eu sou fruto do meio, ou se eu tenho, melhor dizendo, uma grande consequência do meio que eu vivo, claro que aquele meio é importante para eu saber. É verdade. E enquanto isso, você precisa encarar essa realidade. A gente precisa entender, porque se isso não é curado, se isso não é tratado, se isso não é olhado com a sua devida atenção, isso vai criando buracos, vai criando os vazios, vai criando realmente, inclusive, uma dificuldade de você conectar com Deus. Porque como é que eu vou me conectar se eu aqui na Terra não fui amado, não fui aceito, não fui validado? Como ela consegue se conectar com um Deus que chama de Pai? E que ela não vê. E que ela não vê, que o visível ela não está enxergando, imagine o invisível. Aí se torna cada vez mais frágil na fé, não tem conexão, aí é onde entra o problema espiritual. Ou pega o caminho da religiosidade, né? Também, né? Se relaciona só com uma religião, superficial, né? Com uma casa, mas não tem aquela afirmação de filho, de um Deus que é pai, que ama. Então isso tudo é uma lição, gente, que nós precisamos entender. A rejeição aconteceu com Jesus. Sim. Aconteceu com Jesus. Jesus foi rejeitado. Né? Só que o que é importante que ele foi rejeitado várias vezes, né? Ele foi rejeitado em Nazaré, né? Na sua cidade natal, ele foi rejeitado. Ali, né? Ele foi rejeitado pelos judeus, ele foi rejeitado, né? Pela sociedade da época. Ele foi rejeitado por aqueles que ele, inclusive, abençoou, né? Então, Jesus é o nosso maior exemplo. E Jesus, ele também já nos ensina exatamente como nós devemos nos comportar, né? Porque Jesus, ele não reagia a essa realidade emocionalmente falando, porque Jesus poderia descer daquela cruz e dizer, que palhaçada isso aqui, você sabe quem eu sou. Ele não, ele pelo contrário, ele chegou para Deus e disse, Senhor, perdoa, Pai, perdoa, ele não sabe o que faz. Isso é um cara curado, é aquele que na hora, mesmo sendo rejeitado, mesmo sofrendo, mesmo não tendo sido aceito, sabia o futuro dele, mas ele preferiu o amor, preferiu realmente estar nesse lugar, né? Ele é amor, né? Ele é totalmente amor.
Então, uma coisa que é importante, que a gente precisa falar, que é exatamente isso, que a gente já vem falando um pouquinho. Quais são os efeitos? Quais são os efeitos, pastora Jussiara, de uma rejeição que não foi tratada? Lorena, você está falando isso aí, pastora Jussiara, você está falando isso aí. E eu estou me identificando em algumas situações. E agora, o que é que eu faço? Porque nós vamos mostrar aqui agora que existem alguns efeitos disso. Isso não fica silencioso, né? Já falamos algumas situações sobre isso. Ele não fica quietinho, pelo contrário, só multiplica e complica ainda mais a vida da pessoa. Então, o que a gente faz? Porque quando uma pessoa passa por um cenário desse de rejeição, isso vai gerando um modus operandi dela. E aí eu coloquei até aqui, para a gente seguir um roteiro, eu coloquei aqui, por exemplo, vícios emocionais, como, por exemplo, uma carência. Né? Então, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso, né? Aquela pessoa que vive o tempo todo, como você já falou até um pouco, mendigando, uma carência, algo que parece ter um vazio contínuo, né? São pessoas que muitas vezes estão sempre procurando no outro a aceitação de algo que lhe faltou lá atrás, né? Sempre. Então ela está sempre buscando nos relacionamentos, são pessoas que têm uma dificuldade de ficar sozinho, né? Sim. Tem gente que é assim, né? Emenda uma relação na outra, ela tem que ter alguém, não pode ficar só. Exatamente para suprir, às vezes, esses vazios que não foram supridos ao longo da sua vida, né? Geralmente pela própria família, né? Pelo pai, pela mãe, que é o nosso primeiro aí núcleo, né, de amor. E isso tem muito mesmo, essa carência, ela é bem marcante. E é algo que a gente vê hoje gritando, né, nas pessoas. Meu Deus do céu, esses dias eu estava vendo crianças já com 12 anos, 13 anos, já namorando. Eu fiquei tão assustada com isso. Eu falei, gente, o que é isso? Que vazio é esse que tem que ser preenchido dessa forma, né? A gente está vendo tantas coisas e isso fala sobre essas rejeições, sem sombra de dúvida, porque uma pessoa bem resolvida, uma pessoa que está, né, afetivamente suprida pelo pai, pela mãe, né, por esse núcleo familiar, ela vai entender o tempo, ela está tão bem ali, não tem por que ela ficar desesperada, né, ou desesperadamente querendo ter alguém para cobrir um vazio. Ela vai esperar o tempo, ela vai entender que há um momento para todas as coisas. Eu falo que uma vez eu levei uma palavra lá para os empresários, que isso é tão sério, né, pastor José, que isso compromete até decisões Muito, na área empresarial. muito. Imagine um líder de uma empresa, de uma grande empresa, que tem essas carências emocionais e precisa fazer determinadas decisões. Se é um cara carente, se é um cara que tem essa necessidade de aprovação, as decisões dele vão ser compatíveis. E sócio, né? Imagina um sócio carente. Imagine, então que você precisa da aceitação do outro, que precisa da afirmação do outro. começa a tomar decisões erradas, a partir dele, do outro ali, comprometidas, e não de acordo com a necessidade da empresa, né? Não de forma racional. Não de forma, você precisa de acordo com a necessidade, mas se você tem esse vazio, eu vou fazer, imagine eu sendo sócio da pastora Jussiara, aí eu vou fazer não o que é necessário para essa empresa, mas eu vou fazer aquilo que eu quero agradar ela. E aí, imagine empréstimos que eu faço para poder sacrificando a empresa, né? Sacrificando não para agradar. Porque às vezes pode acontecer, dizer assim, não, mas se eu tomar essa decisão, e se ela não gostar? Sim. Se eu tivesse a necessidade de ser validada, de aceitação, né? Eu vou tomar a decisão errada. Não porque era isso que a empresa precisava, mas era isso que ia lhe agradar. Exatamente. Então, isso aí realmente você vê. É uma transferência, né? Isso é muito mais vasto do que a gente imagina. Sim. Quantos pais, pai e mãe hoje estão em busca por conta dessas carências emocionais dele mesmo, para ter o amor dos filhos? A gente vê isso na família, né, Lorena? A ausência, muitas vezes, dos pais. Hoje os pais com essa vida não é tão corrida, né, tão em busca aí do futuro, e os pais estão muito ausentes. Então o que a gente vê? Muitas vezes quando eles estão presentes, eles estão ali na meia culpa.
E aí, ao invés de eles darem o afeto, o limite, né, como você mesmo fala, ocupando o papel deles, eles dão o quê? Dão o tablet, né, dão tudo que o menino quer, é menino de 11 anos já dirigindo, faz o que já quer. indo para tudo quanto é lugar, sem nenhuma estrutura mental, emocional. Olha, nós não estamos vivendo dias fáceis. E se a gente não tiver essa consciência de onde vem isso, a gente não vai sair, a gente vai ficar enxugando gelo. Então não adianta, muitas vezes, você querer viver uma vida achando que está tudo bem, que está tudo ok, que está tudo certinho, mas você vai pagar um preço lá na frente, Paga a um conta preço. vai É o que chegar. mais a gente vê em sala de aconselhamento, né? A gente não Nossa, sabe, tipo assim, Lorena, pastora Luciana, não sei o que fazer diante desse cenário aqui. Aí a gente pergunta como foi a infância dele. Aí você vai ver. O bispo JB fala muito sobre isso, né? Quando você não coloca limites no seu filho, quem vai dar os limites é a cadeia, quem vai dar limites é o Estado. Então, assim, porque filhos sem limites vai virar delinquentes. Filho tem que receber o sim quando é sim e o não quando é não. Então, um pai carente, uma mãe presa emocionalmente, que inverte necessita, o papel. acaba invertendo. Quantas situações a gente vê aí? Falamos sobre isso, inclusive, quando falamos do espírito de Jezabel. O filho passa a ser o dono da casa e os pais omissos. Exatamente. E aí acha que isso vai ficar impune. Não vai. Às vezes os pais não têm essa real consciência, mas estamos aqui falando sobre isso. Não é por falta, antigamente não se tinha o nível de conhecimento que nós temos hoje, mas não é por falta de conhecimento mais, a responsabilidade é de cada um. Mas Lorena, é difícil hoje, as escolas, tudo coopera, mas o sim, os seus não, e acabou, enquanto estiver dentro da sua casa, é você que determina, só que sabe qual é o grande problema? Muitas vezes os pais eles não são inspiração para os próprios filhos. Então você vai ser o exemplo. Vai modelar o quê, né? Mas vai modelar o quê? Vai ser que exemplo para esses filhos? Na hora que ele disser, não faça isso, ele diz, e você? Está entendendo? Então, realmente o negócio é muito mais amplo, né? Só que você veja, são coisas sutis. A gente está aqui dentro da alma, né? Nós estamos dentro da alma e ao mesmo tempo trazendo para a vida real aqui. Né? E isso é o que acontece. Outra coisa que acontece muito, pessoas que não têm a rejeição, né, tratada, né, elas começam assim, como a senhora falou um pouco também, se submeter a relacionamentos abusivos. Né, dependentes ou até mesmo codependentes. Sim, Coisa emocional. absurda. Você vê assim, a gente sempre fala, só existe um abusador porque tem alguém que se permitiu ser abusado. Sim. E de onde vem? Muitas vezes vem desses vazios. Inclusive é tão bonito a gente ver algumas pessoas que começam o processo de cura e restauração lá na igreja e a gente vê depois elas não se submetendo mais a algumas situações. É assim, impressionante a transformação. Ela determina as regras. Né? Ela determina as regras. Então tem gente que fala assim, olha, eu amo tal pessoa, mas eu não quero mais me submeter a isso, porque eu agora sei que aquilo é errado. Então é esse o processo da verdadeira libertação, né? É quando você reconhece o que é melhor para você, você sai desse cativeiro, né? E você sai dessa vida de subjugada e você diz assim, olha, não, eu sou livre para tomar minhas decisões e agora eu digo não a esse abuso, sabe? Nós queremos que as pessoas tenham essa consciência. Como você falou, só existe o abusador porque tem quem se submete. Claro que a gente sabe que essas pessoas que se submetem, elas também se submetem por várias questões. Sim. Mas nós temos que buscar uma solução para isso. Eu não posso achar também que eu vou ser feliz sendo escrava, né? Sendo dependente ou codependente. Não vou conseguir também esse lugar. É aquilo que você sempre fala. Os dois lados vão ter trabalho, só vou ter que escolher qual é o meu trabalho, né? Ou eu vou ter trabalho para me libertar, ou eu vou ter trabalho para continuar nesse processo de morte. Sim. Então, a gente vai ter só que tomar a decisão. Ok, qual é o trabalho que eu vou querer, né? Como melhor resultado.
Então a gente realmente vê muito isso, muitas relações abusivas, pessoas que estão namorando, aquele namorado já é abusador, já é um cara ciumento, narcisista, um cara ali que persegue, terrível, e você fala, meu Deus, por que que você se submete a isso? Ah, eu não sei, ou não, Ele porque vai, eu amo, muda e porque melhora. ele vai mudar, como assim que você vai ficar nessa expectativa? Então é complicado, né? Porque tudo bem que eu entendo que quando você casa, aí é complicado, porque você já gerou uma família, né? Você realmente vai ter que ter muita fé, muita firmeza para lutar pelo seu casamento. Mas tem coisas que são ainda possíveis de serem, né, ali resolvidas. E às vezes as pessoas não querem. Então é bem complicado isso, porque depende muito dessa força, né, dessa coragem e desse amor próprio De que a amor gente tem próprio, que ter, né? exatamente. Um outro ponto que é muito importante, que a gente vê muito na prática, gente, é uma necessidade, né? Uma necessidade, não, vira uma performance para ser aceito. Uma máquina de produtividade, ou seja, eu tenho que ser, eu tenho que produzir, eu tenho que dar, e ela nem entra, e ela acaba, nem percebe e acaba entrando em um ciclo, porque quanto mais ela dá, aí mais ela se sente insegura, porque nunca vai ser satisfeito com aquilo. Então é uma performance, ela vive o tempo todo tendo que produzir Na algo, dopamina, né? tendo que É a questão da geração da dopamina, né? Você mostrar. está sempre se superando, você está sempre aí indo além, mas não pelas motivações Certo, corretas, né? né? Isso acontece, tem gente que faz muito isso, inclusive em ambientes de trabalho, né? Sim. São pessoas que são muito ruins emocionalmente, mas no ambiente de trabalho Ela é é produtiva, ela tem ela tem resultado. resultado, porque lá ela tá ali, ela tá sendo validada, Sim. aí tá suprindo o emocional dela. Vira o tal do workaholic lá, né? Do vício de trabalho, Viciada, né? e cada vez mais ela tem que mostrar mais, Porque é enquanto isso onde ela tem resultados que supra o talvez supram o emocional. emocional dela. E às Exatamente. vezes em casa ela tá bem destruída, né? Com certeza, muitas vezes nem percebe o que outros Efeito relacionam. Naaman. Efeito Naaman. General de guerra, vitorioso fora de casa e dentro de casa, o leproso, né? Um outro ponto também que é muito importante e é exatamente uma incapacidade que a pessoa que não tem a rejeição tratada, ela apresenta ali, é uma incapacidade de receber amor. Sim. Nossa, isso tem muito. A gente tem a pessoa que tem rejeição, ela tem um problema de receber amor, porque ela não se sente digna, Aham. ela não está acostumada com Sim. aquele ambiente. Sim. Então imagine, Lorena, aí você pode dizer, Lorena, é engraçado, porque muitas vezes eu estou lá nos aconselhamentos e eu chego uma mulher que está sendo violentada. Eu pergunto, como é que era seu pai? Ele me violentava também, pastora. Ou seja, ela repete um padrão. Uhum. Porque é um ambiente confortável para ela, embora totalmente disfuncional. Sim. E aí você imagine, chega uma pessoa, aí chega agora um homem ou uma mulher que trata bem, que dá flores, que abre a porta. Ou seja, que entrega amor, que entrega gentileza. O que é que vai acontecer? Ele não sabe. É, não sabe lidar, né? Eu acho que também passa pela cabeça que aquilo não é verdadeiro. Total. É né? porque ele gera. Eu acho que isso aqui não é tão verdadeiro assim, não. Ela não se sente digna. Ela gera como se fosse um filtro. Filtro na alma dela. Não, isso aqui quis dizer isso. Uhum. Esse eu te amo não é um eu te amo assim. Você não acredita. Tá com alguns interesses aí por trás. Tudo você fica desconfiada. Por quê? Porque não é um ambiente confortável para ele. Porque que pancada que A ele vida recebe. toda, A vida né? toda. Uhum. Foi realmente situações de abuso, como eu até falei, de violência Sim. mesmo, de privações. E aí, quando você recebe um afeto, isso eu passei por um tempo na minha vida, dizer assim, estranho isso. Eu nem gostava disso. Sim. A gente nem gosta disso. Mas a gente vê que aí era exatamente onde Deus queria entregar o cuidado dele através da vida de outras pessoas. De alguém, né? E
E você não, quando está ainda com a mente ainda comprometida, com as feridas ainda não Leva tratadas, tempo, né? Leva tempo para você tirar essas marcas, para você fazer novos caminhos aí neurais, né? Novas sinapses. Leva tempo. Por isso que a gente não acredita nessas mudanças instantâneas, né? Sempre que alguém fala que mudou da noite para o dia, assim, é meio estranho. Porque você fazer esses novos caminhos leva bastante tempo, né? E esse é o grande desafio, que é o nosso último ponto para a gente finalizar nosso podcast hoje. Você que não nos segue ainda, se inscreva no SozoCast lá no YouTube, se inscreve. Também nas nossas redes sociais, @Jussiara Peixoto, @Lorena Amelo. Nos siga aí nas redes sociais. Lorena, e agora? Como eu saio disso, pastora Jussiara? Oba, essa é a melhor parte. Qual caminho? Vamos sair desse lugar. Lorena, tem chance para mim ainda. Você me colocou aí em vários cenários que eu me encontrei. E eu estava falando para a pastora, nossa, isso aqui é um cenário clássico de rejeição. Nossa, gente, eu particularmente, assim, eu louvo a Deus por nós termos uma oportunidade como essa, de compartilhar uma palavra como essa. Isso se assimilado na alma da pessoa, pastor, isso vira uma chave, vira uma vida de uma pessoa, porque foi assim que aconteceu comigo, foi assim que aconteceu com a senhora. Não espere que Deus venha do céu, Deus vai mandar os anjos dele através de pessoas para nos ensinar sobre isso. E aí, Lorena, e agora? Como é que eu faço? Agora que eu já entendi que existe essa história da rejeição, eu já percebi alguns efeitos, alguns sintomas na minha vida, e agora? Como é que eu faço? A primeira coisa de tudo é identificar. Isso é a primeira parte. Você precisa nomear essa dor. Como é o nome da sua dor? Quando é que você acha que isso começou? Não, Lorena, você estava falando aí, inclusive, eu percebi isso quando meu pai me deixou. Depois que meu pai me deixou, aquilo ficou uma marca dentro de mim. A sua dor é o abandono, né? Então a gente vai precisar reconhecer, não, Lorena, você falou isso aí, foi exatamente quando minha mãe disse que eu não fui desejada. Que ela só queria ter um filho e eu nasci. A partir daí... Pais que se separam, não é? E muitas vezes os filhos sentem-se ali desprotegidos porque o pai termina tendo uma outra família, ou a mãe, não é? Eu acho que sempre na cabeça desse filho gera uma crise ali, né? Perfeito. Muitas vezes você não consegue nem imaginar, às vezes até uma frustração de adolescência, quando isso não deu certo, e aí você já entra nesse processo da rejeição. Então você precisa identificar, parar, pensar. Tem alguma coisa? Sim. Ontem eu falei com uma pessoa em atendimento, eu digo, tem mais alguma coisa? Por isso que eu gosto tanto do culto Sozo, nosso culto Sozo lá da comunidade, porque cada palavra eu trago ali, eu trago uma ferida de alguém. E aí cada um vai pegando e trazendo a sua porção e trazendo para si. Então você precisa parar para pensar, não, eu tenho essa situação. E aí, diante disso, ter coragem agora para encarar, porque precisa de coragem, né, pastor? Precisa de coragem para poder encarar, porque muitas vezes, nós como seres humanos, temos uma tendência de viver num conforto, mesmo desconfortável, mesmo disfuncional. É porque é mais cômodo, né? É mais cômodo. É mais cômodo. Na verdade, as duas você vai ter que ter coragem. A questão é o resultado, né? Porque você também viver mal, você tem que ter coragem para viver mal. Você vai abrir mão de sua felicidade, né? Então, não deixa de ter coragem. Escolha a sua dor. Então, ou eu vou ficar nessa situação mal a vida toda e vou pagar o preço por isso, por uma falsa realidade, uma falsa ideia que está tudo bem, mas no fundo não está. Ou eu vou ter a coragem para romper com isso e viver aquilo que eu acredito. E aí, para isso, você vai precisar o quê? Reescrever a sua identidade. Sim. Não deu certo, fui abandonada, Lorena, é verdade. Meu pai me tratou com desdém, seja o que for. Mas olha o que tem em Efésios, que eu coloquei aqui, Efésios 1:4. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Ou seja, nós somos filhos amados, queridos, desejados do Pai Celestial. Então, se o Pai abandonar, mas Deus não vai nos abandonar.
Nós podemos ter perdido a família, como você perdeu ao longo da sua história lá atrás. Você não sabe quem é seu pai, você não sabe quem é sua mãe, Sim. né, biológica mesmo. Mas Deus lhe escolheu. Hoje você é uma mulher que tem um ministério e que hoje tem diversos outros filhos que a amam, de outro pai, né, como o bispo JB que lhe abraçou. Então, realmente, e Deus é conosco. Nós precisamos reescrever a nossa identidade em Cristo, porque nós não somos mais o abandono, Sim. né? Isso é Sim. muito importante. Então, Reeditar isso, né? reeditar, reescrever, reeditar. Um outro ponto que é importante, nós precisamos fechar essas brechas, né? Nós precisamos realmente pegar onde tem todas essas mágoas, onde tem todos esses ressentimentos. Feridas, né? Precisamos fazer os caminhos de volta. Sim. Se for um pai que abandonou, pai, eu libero perdão para o senhor. Mãe, eu libero perdão para a senhora. Seja o que for, marido, eu perdoo os abusos que você me fez. E aí começar a fazer realmente os caminhos de volta que vão ser necessários. Porque agora você já assumiu a sua identidade em Cristo. E aí você consegue agora realmente fazer agora um futuro totalmente diferente. Porque entenda, né? Nossas decisões de hoje, elas são de acordo com as nossas lentes de hoje. Uhum. Então, a depender da sua lente, o seu futuro vai ser compatível. Então, se você não fizer essa cariação, olhar para você mesmo, não reclame do seu futuro. Uhum. Vai ser consequência Exatamente, daquilo que você está construindo e criando. Uhum. E uma coisa também que eu acho muito importante, não sei se você ainda vai falar aí, mas é você mergulhar também no que Deus diz, né? Eu acho que isso foi uma coisa que me ajudou muito, se mergulhar na palavra, né? Eu abracei muito a Bíblia nos meus momentos de dores. Então, aquilo que Deus dizia ali para mim, aquilo que a palavra de Deus falava, eu abracei com todas as forças. E isso me ajudou muito, né? Porque há momentos que você realmente vai estar muito só, né, nessa guerra. Perfeito. É você e Deus. É você e Deus. Nem todo mundo vai te entender, nem todo mundo vai te compreender. Você não vai encontrar respostas muitas vezes ali naquele meio que você está, naquele ambiente, naquela geografia que você está. Então, você vai ter que realmente se apegar muito a Deus, a palavra dele, a sua fé, aquilo que é a verdade soberana. Então, foi algo que me ajudou muito. Quando eu me converti, eu comia a Bíblia, porque eu precisava mesmo daquele alimento. E isso me ajudou demais, como me ajuda até hoje. E então eu quero deixar essa opção para você, que é, sem sombra de dúvida, a mais importante, né? É como diz lá em Romanos, né? A transformação vem Pela renovação da mente. E essa renovação da mente, ela precisa entrar Deus, porque agora vai ter que sair os conceitos naturais, né, humanos, e agora vai ter que entrar o que Deus diz, o que Deus diz sobre mim. E eu me lembro que eu fazia muito esse exercício. O que Deus diz sobre mim? O que Deus fala sobre mim? Eu me lembro que eu lia muito o Salmo 139, né? Que diz que a gente, desde o ventre da nossa mãe, ali a gente foi, né, tecido por Deus, a gente foi montado por Ele, a gente foi ali desenhado por Ele. A Bíblia chega a dizer que nós somos um poema. Então Deus sonhou comigo. A minha mãe biológica, o meu pai biológico talvez não sonharam comigo. Eu possivelmente tenha sido fruto de um estupro, mas tá tudo bem. Eu já os perdoei. Eu já os liberei da minha vida, né? No sentido de entender que eles tiveram as razões deles ou não, mas tá tudo bem. Eu já os perdoei, não os conheci, mas Deus sonhou comigo, Deus me escolheu lá em milhões, né, de espermatozoides, Deus escolheu a mim. Ele poderia ter escolhido outro, foi a mim. Então, eu sou muito grata por isso e acho que esse é um caminho assim para a gente poderoso. O que Deus diz sobre você. Você pode ter sido rejeitado por muitas pessoas. Muitas pessoas podem não dar o valor que você tem. Muitas pessoas podem não amar você como você merece. Mas saiba
que Deus ama você. Ele provou esse amor entregando Jesus na cruz do Calvário por mim e por você. Então, sim, nós somos amados de Deus e vamos ficar com essa verdade. Se as pessoas não nos amam como a gente gostaria, isso fala sobre elas, mas ame a Deus, ame a você mesmo e viva esse amor tão poderoso, porque é esse amor que no final das contas vai prevalecer sobre nós. É isso aí. E com isso a gente finaliza. Já encerramos? Já encerramos. Meu Deus. Que alegria. E tu imagine, né? Hoje a pastora Jaciara é uma mulher que ajuda. A missão dela, né, é transformar vidas, ajudar pessoas, mulheres a serem encorajadas, transformadas com toda a força que Jesus nos entrega, com toda essa verdade. Então, louvado seja Deus, né, Amém. por ter tido a misericórdia dele. Pode a sua mãe por questões N, seu pai por questões N. Nós não sabemos, não queremos julgar, né? Mas Deus disse, não, ela vem, ela vai ficar. E ela não vai... Eu falo muito para a senhora isso, a pastora Presidente, a senhora me lembra muito a história de Moisés. Moisés lá no rio e ela lá no lixo. Mas os dois são libertadores, ajudam pessoas a serem libertas, inclusive delas mesmas, né? Então, glória a Deus por isso. E é isso. Amém, amém. É uma alegria para mim poder hoje contribuir de alguma maneira, né, para que outros sejam transformados. Isso não quer dizer que eu já estou pronta. Estou também ainda no meu processo. E eu acho que vai ser a vida toda, né? Na verdade, vai ser a vida toda. A gente nunca fica pronto assim, gente. É um processo mesmo longo, às vezes difícil, mas quando a gente reconhece, fica mais fácil, né? E eu tenho me permitido me tornar alguém melhor. Sei que tem muita coisa ainda para acontecer, mas o que me inspira é fazer a obra de Deus, é trazer pessoas para o Senhor Jesus, e quanto melhor eu tiver, mais eu vou poder ajudá-las. Então, que você continue sua jornada. Espero que esse episódio aqui do nosso SouzoCast tenha contribuído com você. E se você precisar conversar com a pastora Lorena, vai lá na CN, né? Conversa com ela, ela vai poder te ajudar, te orientar. Eu estou à disposição. Estamos ali na nossa casa, CN Aracaju, aguardando você. Vem nos visitar, será muito bem-vindo. A nossa casa é uma casa que tem trabalhado muito essa questão da cura da alma. Acreditamos que uma vida plena, ela passa pela cura da alma. Não acreditamos que alguém pode ser feliz plenamente sem cuidar das suas emoções. Então, a nossa casa, ela tem essa visão completa. Então, você vai ser muito bem-vindo. Nos procure. Vai ser uma alegria e um prazer enorme receber você. Eu acredito muito, eu gosto muito dessa frase, corações curados, elas geram vidas renovadas. E é isso que nós queremos trazer para vocês aqui no SouzoCast e em todas as plataformas que a gente está podendo falar sobre isso. Que vocês possam estar conosco em algum momento e nos acompanhar aí nas redes sociais. Isso aí. Aguardamos Até você no próximo episódio do SouzoCast. Beijo no coração. Deus abençoe. Beijo, Valecinha. Beijo, beijo. Deus abençoe, gente. Pronto?